capítulo 5 do livro de Efésios, versículo 15 e também versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha nos abençoar essa noite mais uma vez, falando com cada um de nós, Senhor, e que em nossos corações haja realmente um grande interesse, um grande desejo, Senhor, de te servir. Que a tua palavra venha nos transformar dessa forma, porque muitas vezes somos falhos e trabalhamos, ó Senhor, na tua obra de forma imprudente. Às vezes levamos as nossas vidas, ó meu Deus, diante de ti de forma imprudente. Por isso nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra venha falar conosco de forma poderosa e que nós venhamos ser, ó meu Deus, sábios diante de ti e possamos, ó Pai, ter a nossa salvação garantida. É o que nós te pedimos e por isso também te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bom, nessa noite, esse texto que nós lemos aqui é um conselho do apóstolo Paulo para que nós venhamos a agir de forma prudente em relação ao reino de Deus. Ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Ele está nos aconselhando a sermos sábios e não nécios. Para quem não sabe qual o significado da palavra nécio, nécio significa sem orientação, significa também tolo, significa também aquele que age de qualquer forma, sem prudência alguma. Paulo, ele está nos aconselhando a não sermos nécios, mas sermos sábios. A sabedoria é algo que deve ser superestimado por todo ser humano e principalmente por aqueles que se dizem servos do Deus Altíssimo, principalmente por aqueles que servem ao Senhor, aqueles que um dia tiveram um encontro com o Senhor. É interessante que a Bíblia nos fala que é tão importante a sabedoria na vida do homem, é tão importante que a Bíblia nos diz que a sabedoria é algo que, se nós desejarmos, é só pedirmos a Deus que Ele dá sem medida. Ou seja, Ele não vai fazer o seguinte: ó, eu gostei de você, para você eu vou dar um pouco a mais de sabedoria do que para fulano, porque para fulano eu não fui com a cara dele, eu não gostei dele, não gostei da cor dos seus olhos, não gostei da sua formação, então vou dar menos sabedoria. Mas para você, que é mais bonitinho, para você eu vou dar mais. Não, Deus não age dessa forma. Deus, Ele não discrimina ninguém. Deus, Ele não faz disserção de pessoas ou faz acepção de pessoas. Ele não separa uma pessoa da outra para dar sabedoria. E é interessante que o texto que eu citei diz que Deus dá sabedoria a quem o pedir sem medida. Se você quer ser sábio, peça a Deus sabedoria, porque Ele vai conceder sabedoria. O quanto a tua fé atingir é a quantidade de sabedoria que Deus vai lhe dar. Aleluia. E o aconselhamento de Paulo aqui é para que nós andemos com sabedoria e não como necios,
como sábios e não como necios, como pessoas instruídas, pessoas que sabem o que está fazendo, e não como tolos, ou como pessoas que não foram instruídos em nada. O que o Senhor quer é que, diante de líderes ou não, que é diante de autoridades ou não, que é diante de pessoas que se interessam pela nossa vida ou não, nós venhamos agir de forma sábia, prudente. Por que ele vem dar este conselho? Na sequência desse versículo diz assim: porque os dias são maus. Os dias são maus. A Bíblia nos garante até que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está deitado e acomodado, como que morto, nas mãos do inimigo, nas mãos de Satanás, nas mãos do diabo. Essa é uma grande verdade, que por mais que não queiram concordar, não queiram aceitar, esta é uma verdade. E como o próprio apóstolo Paulo nos garante, ele nos diz o seguinte: que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O fato de alguém pensar, o fato de alguém acreditar ou não acreditar que isto é uma verdade, não vai mudar. Não vai mudar a realidade. O que nós precisamos entender é que os homens, a humanidade, se encaminha diretamente para o inferno, porque acha muito mais cômodo se deixar levar pela onda do que lutar contra ela, do que nadar em sentido contrário. É muito mais fácil se acomodar e deixar a maré ir. Quer ver um exemplo bem claro, que nós podemos, uma figura que nós podemos usar nesse sentido? Todos aqueles que já foram à praia sabem que, se simplesmente ficar boiando por sobre as águas, por mais que a onda esteja batendo em direção à praia, há uma corrente de água que vai arrastando e levando para o mar aberto. E aquele que não lutar contra esta corrente acabará se perdendo em mar aberto e corre um risco gravíssimo de morrer afogado. Se aquela pessoa que está ali nadando se permitir ser levado pela corrente, vai embora. Se ela se acomodar com a situação, fatalmente ela irá morrer. Agora, aquele que percebe que está sendo levado ao mar aberto, luta contra essa corrente e nada novamente até a praia, e salva a sua própria vida. O grande problema é que, para as pessoas que estão se deliciando na praia, as pessoas que estão se deliciando nas águas do mar, num dia quente, acabam sendo levadas por essa corrente por um grande descuido, porque não age sabiamente, age como um tolo. Vai permitindo que a situação leve, vai permitindo que a situação leve. Ah, eu sei nadar bem, então eu vou um pouquinho mais fundo. Quando vai ver, já não tem mais forças nem fôlego para nadar até a margem, e aí fatalmente irá morrer. Bom, isso é um exemplo que acontece à beira-mar. E isso pode ser levado para a nossa vida também. Porque se nós, em nossa vida do dia a dia, nós permitirmos que uma correnteza nos leve para o alto mar, com certeza nós iremos morrer. Com certeza a nossa vida eterna estará fadada ao inferno. E por mais que muitas pessoas e até algumas religiões ficam pregando por aí que não existe inferno, que Deus não seria cruel ao ponto de criar um lugar onde as pessoas iriam ser torturadas,
e sofreriam uma eternidade, como citei ainda há pouco, um dos escritos de Paulo, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O fato das pessoas não crerem que existe um inferno, o fato das pessoas não crerem que um dia terão que dar conta de tudo que fez aqui, o fato de não crerem que se elas não aceitarem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela estará fadada a ir ao lugar de tormento eterno. Ela pode não crer, a verdade continuará sendo a mesma. Jesus veio para nos livrar deste fim, e só se livrará deste fim aquele que o aceitar. Bom, mas voltando a falar um pouco sobre esses versículos que nós lemos aqui, o versículo 16, ele traz uma palavra-chave para este sermão. A segunda palavra do versículo, que diz assim, a primeira parte diz assim, remindo, em seguida, o tempo. A palavra-chave para o nosso tema de hoje, para a nossa mensagem de hoje, é em relação ao tempo. O tempo é algo que existe, e por mais que nós nos distraiamos, por mais que a gente venha se distrair, ele passa. Ele passa, e uma hora ou outra nós percebemos que ele passou. Mesmo que por mais distraído que a gente esteja, o tempo passa para rico e para pobre. O tempo passa para jovem e passa também para velho. O tempo passa para sábios e também para tolos. Trazendo isso um pouco mais para o nosso entendimento, não que a nossa intenção hoje seja filosofar em relação ao tempo, ou querer trazer um estudo teológico ou teórico acerca do tempo, de forma alguma. A mensagem de hoje é para nós compreendermos um pouco do que estamos fazendo com o nosso tempo. Existe alguém que não precisa se preocupar com a limitação do tempo. Existe alguém que não precisa se preocupar com a questão tempo. Por quê? Porque este é eterno. Nós sabemos que Deus não tem origem e não tem fim. A palavra de Deus nos garante que Deus, ele é eterno. Se nós buscarmos o que diz no texto escrito por Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 8, nós vamos compreender que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso significa o quê? Que para ele tanto faz o tempo rodar adiante como rodar para trás. Para ele não há diferença alguma, porque Deus é eterno. Deus não se prende à nossa limitação temporal. Deus não envelhece. Deus não envelhece. Deus não é limitado ao tempo como nós somos. Essa ideia de que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, significa que Ele dá tanta importância para um dia na nossa vida, como Ele dá importância a 1000 dias, a 1000 anos pela humanidade. Deus está tão preocupado com o que acontece conosco em um dia de 24 horas, como Ele está preocupado com o que vai acontecer com a humanidade dentro dos próximos 1000 anos. Se é que a humanidade ainda vai continuar existindo por 1000 anos antes da vinda de Cristo. Aleluia. Nós não sabemos, porque a Bíblia nos diz que Jesus vem, mas nós não sabemos que dia que Ele vem. A Bíblia não nos relata qual o dia da sua vinda. E como para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, para Ele o importante é saber que nós estamos
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor quer que em nossos dias de 24 horas, o nosso dia seja completamente entregue ao Senhor. Que a vontade dEle venha a ser maior do que a nossa. Que o nosso agir venha glorificar a Deus. Aleluia. E não somente alegrar a cada um de nós. Segundo Isaías, no capítulo 26, no versículo 4, o texto diz assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é rocha eterna. Eterno nós já compreendemos que não tem início e não tem fim. E quando Isaías chama Deus de rocha eterna, ele está dizendo da sua consistência, do seu poder, da sua resistência. Não há nada e nunca haverá alguma coisa que irá abalar a Deus. Deus é eterno. O tempo para Deus não o limita. Na verdade, o tempo é que é controlado por Deus. Deus controla todas as coisas, inclusive o tempo. E a Bíblia diz mais ainda que para Deus há tempo para tudo. Deus criou tempo para todas as coisas aqui na face da terra. Há tempo para chorar, há tempo para se alegrar, há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para nascer e há tempo para morrer. Deus criou o tempo para todas as coisas. Ele não é preso ao tempo, mas o tempo é preso a Deus. Diferentemente de Deus, muito diferente de Deus, é o homem, que é limitado, completamente limitado. Segundo diz o Salmo de número 144, no verso 4, diz que o homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Uma sombra pode ser algo muito grande, mas chega um determinado momento que ela passa. Mesmo que o objeto que está causando a sombra seja um objeto imóvel, muito grande. Porque quando o sol se move, a sombra se move também. E chega um determinado momento do dia que a sombra praticamente deixa de existir. Que é quando o sol está exatamente sobre esse objeto. Uma nuvem, que é algo tão grande, é levado pelo vento de um lado para o outro, e a sua sombra passa por sobre a terra. E em determinado momento nós até queremos que uma sombra venha cobrir o sol para que nós venhamos nos refrescar. Mas mesmo esta sombra passa. E o homem sobre a face da terra é como esta sombra que vem e que passa. Diz mais ainda as Escrituras acerca do homem em relação ao tempo. A Bíblia diz no capítulo 4 e versículo 14 do livro de Tiago, diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. O homem, em cima da sua grande arrogância, fica planejando planos e mais planos para fazer o que bem entende da sua vida. O homem planeja ser rico e nem sempre alcança a riqueza. O homem planeja ser um empresário muito próspero e nem sempre alcança ser um empresário muito próspero. O homem às vezes busca, ele sonha, ele planeja para si ser um grande profissional dentro de qualquer área que for, mas nem sempre ele alcança ser esse profissional tão importante, tão bom dentro da sua área. O homem faz planos mil acerca de sua vida. Ele planeja ir para um determinado lugar e nem sempre vai para esse determinado lugar. Ele planeja ser grande, nem sempre ele pode ser grande.
o homem planeja viajar e nem sempre pode viajar. A grande verdade é que o homem não é dono de si. A grande verdade é que, por mais que o homem queira mandar em seu próprio nariz, ele é inferior a Deus, ele é inferior ao tempo. O homem até hoje busca, através da ciência, a fonte da juventude. O homem luta e gasta muito dinheiro buscando manter-se sempre jovem. Mas o tempo, para o homem, é algo que vai limitá-lo. Por mais que ele não queira, vai limitá-lo. Esse texto nos diz que a nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. Observem que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como se fosse um dia. Agora esse texto nos diz que a vida do homem é como um vapor que agora se vê e em seguida não se vê mais. Se nós pararmos para observar uma panela com água fervendo, nós observamos por sobre essa panela, a água está fervendo, e por sobre a panela nós vemos o vapor. Até um determinado ponto nós enxergamos este vapor, mas depois que ele atinge uma certa altura, nós não podemos mais ver esse vapor. Assim é a vida do homem. É como um vapor que agora se vê e em seguida não se vê mais. Nós temos um pouquinho mais de compreensão acerca do tempo. Vamos voltar ao texto que nós lemos de início. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. A nossa palavra-chave está nesse versículo 16. Buscando em uma outra tradução, em uma outra versão, na Bíblia de Jerusalém, este versículo está traduzido assim: vede, pois, cuidadosamente como andais, não como tolos, mas como sábios, tirando bom proveito do período presente, porque os dias são maus. Observem, mas como sábios, tirando o bom proveito do período presente, ou do tempo presente, porque os dias são maus. A pergunta é: que proveito você está tirando deste tempo? Nós sabemos que a nossa vida é curta aqui na Terra. O homem, na verdade, ele não foi criado para ser limitado ao tempo. O homem foi criado para ser um ser também a partir do seu nascimento eterno. O homem foi criado para viver eternamente com Deus, tendo sim um início, mas a partir desse início ter uma vida eterna. Mas o homem, por causa do pecado, perdeu esse direito de viver uma vida eterna de comunhão com Deus. Como diz as próprias Escrituras, no capítulo 8, se não me falha a memória, do livro de Romanos, o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, quando o pecado entrou na vida do homem, o homem então foi condenado a morrer. Mas Deus deu uma segunda chance ao homem, enviando o seu Filho para que pudesse morrer por nós, para que então aí nós tivéssemos a oportunidade de termos a vida eterna com o Senhor. Agora, para nós conseguirmos ter essa vida eterna, para nós não sermos mais limitados ao tempo, é necessário que nós venhamos então aproveitar ou tirar bom proveito deste tempo presente ao qual nós vivemos.
estamos aproveitando este tempo? Como estamos vivendo e aproveitando este tempo? Você está vivendo ou está aproveitando este tempo ao bel prazer? Está aproveitando este tempo para satisfazer as concupiscências da tua carne? Ou está aproveitando este tempo para garantir a tua vida eterna com o Senhor? Aleluia. O aproveito deste tempo está sendo tirado de que forma? Prazeres do dia a dia, alegria, festas. Vou viver ao meu bel prazer, como eu quero e não como devo agir. Vou fazer somente aquilo que eu quero e não aquilo que eu devo fazer. Aleluia. Como está sendo aproveitado esse seu tempo? Se o homem foi criado para ser a glória de Deus, a sua vida está glorificando a Deus, você está aproveitando esse seu tempo para que a sua vida sirva de glória para Deus? Ou a sua vida está servindo para escândalo diante de Deus? Ou a sua vida está servindo de escárnio diante de Deus? Quando eu li esse texto, nessa tradução, nessa versão, eu pensei comigo mesmo, quão bom seria se todos conseguissem compreender este versículo como está dito e fizesse este bom proveito deste tempo. A nossa vida é tão curta mediante a eternidade. Rarissimamente um homem hoje em dia chega a 100 anos. É muito raro alguém chegar a 100 anos de vida. E a Bíblia nos diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como se fosse um dia. É Deus, aleluia. Imagine que para Deus os nossos uns 100 anos que alguém venha chegar a viver, e olha que 100 anos é muito. A humanidade hoje está vivendo uma média máxima 80 anos. Chega aí os mais velhos a 80. Uma grande parte, a grande maioria das pessoas não chegam a essa idade. A nossa vida não chega a 1/10 do que pode ser considerado por Deus um dia. A nossa vida, como o texto que nós lemos, é como um vapor que agora se vê e daqui a pouco não se vê mais. E o que nós estamos fazendo com esse tempo? A nossa vida está servindo para quê? Se nós fomos criados para ser a glória de Deus, a sua vida está servindo de glória para Deus? É Deus, aleluia. A sua vida está glorificando a Deus? Ou você prefere fazer o que bem lhe vem à cabeça? Ou você prefere gastar o seu tempo com a sua vidinha, fazendo somente aquilo que lhe vem à cabeça, somente aquilo que lhe vem à mente, não se preocupando com o que é certo ou com o que é errado, não se preocupando com o que vai acontecer na eternidade? É Deus, aleluia. A eternidade é um fato. Glória a Deus. E só há 2 lugares na eternidade: ou sofrimento eterno, ou uma vida de comunhão eterna com Deus. O seu tempo está sendo gasto aqui na terra para te levar a qual eternidade? É Deus, aleluia. O que você está fazendo com a sua vida? Onde o que você está fazendo vai te levar? Esse é um pensamento que todos deveriam pensar. Esse é um pensamento que todo ser humano, seja ele jovem, seja ele velho, seja ele em meia idade, seja ele criança, adolescente, seja o que for, deveria imaginar e pensar: o que está servindo a minha vida? Aleluia.
Como você tem andado? Como sábio ou como nécio? Como alguém que usa o seu tempo com sabedoria ou como um tolo que está jogando a sua vida fora? Quais são as suas prioridades? As suas prioridades são os prazeres dessa vida terrena? O apóstolo Paulo nos escreve dizendo o seguinte: que se nós esperarmos em Deus somente para essa vida, somos dos mais miseráveis dos homens. Quais são suas prioridades? Para esta vida ou para a eterna? Quais são suas prioridades? Lembrando-se sempre de que a verdade é imutável. Por mais que a gente queira negar, a verdade é imutável. O fato de eu não concordar com determinada coisa não significa que essa verdade será mudada, porque eu não concordo com ela. O fato de não se acreditar em um sofrimento eterno não vai mudar o fato de existir um sofrimento eterno. Deus, aleluia. Glória. O fato de eu não crer que o que eu estou fazendo com o meu tempo aqui vai influenciar a eternidade, isso não muda a verdade. O que eu faço aqui vai definir exatamente para onde eu vou. O que eu faço aqui define quem eu serei. O que eu faço aqui define, inclusive, qual o galardão que nós vamos receber lá no céu. Deus, aleluia. Em que você tem dado valor? Na sua vida terrena limitada? Ou na sua vida após a ressurreição? Porque a Bíblia diz que todos ressuscitarão. Alguns para a glória, outros para a vergonha eterna, para o sofrimento eterno. O que você tem feito para isso? O que você tem feito com o seu tempo de hoje em relação à sua eternidade? Onde você tem gasto o seu tempo? Embora as pessoas que nos rodeiam nem sempre nos vejam quando estamos fazendo o que não é certo, embora nós consigamos esconder das pessoas mais próximas de nós os nossos erros e os nossos pecados, de Deus jamais conseguiremos esconder. Aleluia. Deus sabe exatamente tudo o que fazemos, o que pensamos e como fazemos. Aleluia. Nós, enquanto que nessa vida somos limitados quanto ao tempo, nós nascemos, nós crescemos, nós morremos. Importa que nós venhamos tirar um bom proveito do nosso tempo, pois as nossas escolhas definirão exatamente onde nós estaremos na eternidade. Voltando ao texto, portanto, vede prudentemente como andais. Não é como nécio, é como alguém prudente. Não é de qualquer forma, é como alguém prudente. Não é de qualquer jeito, é como alguém que analisa e avalia tudo o que está sendo feito. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécio, mas como sábios. Lhe falta sabedoria? Lhe falta compreensão? Lhe falta entendimento de como agir? Peça sabedoria a Deus, porque Ele vai lhe dar. Ele vai lhe dar sabedoria sem medida. E tem mais, Ele nunca irá lhe cobrar essa sabedoria que Ele te deu. Mesmo que você venha usar essa sabedoria para o mal, mesmo que você venha usar essa sabedoria para fazer o que não deve, Deus lhe dá sabedoria. Peça com fé, peça acreditando que Deus vai lhe dar sabedoria. Glória a Deus. Remindo o tempo, escolhendo
fazer nesse tempo. Não fazendo de qualquer forma, não fazendo de qualquer jeito, não fazendo qualquer coisa, mas remindo o tempo, separando o que é certo do que é errado, escolhendo o que é certo, fazendo aquilo que te vai fazer ficar próximo de Deus, fazendo a boa escolha, porquanto os dias são maus. Os dias são maus. O mundo jaz no maligno. O mundo está deitado, está como que falecido nos braços de Satanás. Os dias são maus. O sofrimento vem a todos. E nós temos que saber fazer as boas escolhas, para que na hora certa, o reflexo dessa boa escolha esteja reluzendo em nossas vidas, esteja resplandecendo em nossas vidas. Nós temos que fazer a boa escolha, nós temos que agir tirando o bom proveito do tempo presente. Não pense em fazer para Deus amanhã. Não pense em se preocupar com o reino dos céus amanhã. Não pense em se preocupar com o reino dos céus quando você estiver com mais idade, porque aí pode ser tarde demais. Pode ser muito tarde. A morte é algo que chega para todos. A morte é algo que chega para jovens, para velhos, para crianças, para pessoas de meia idade. A morte vem para todos. E nós não sabemos que dia ela virá para nós. Então que a gente saiba fazer um bom proveito deste tempo que nós temos conosco, desse tempo que nós vivemos presente. Mais uma vez, faça a boa escolha. Não permita que a situação te leve a fazer a escolha errada. Não permita que as coisas que estão ao seu redor, que os amigos que te rodeiam, que as circunstâncias que te rodeiam, com as pessoas que estão ao teu redor, venham influenciar na boa escolha que você venha fazer. Aleluia. Amém? E que Deus sempre lhe dê sabedoria para escolher aquilo que venha glorificar. Glória a Deus. Aleluia. Faça você a boa escolha. É o que desejo na sua vida, em nome de Jesus. Amém.